1,4 bilhão de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, a depressão. A depressão bipolar, onde se flutuam o estado de euforia, de grandeza, de poder, e o estado de depressão, de desânimo, de contração da vontade, o isolamento, o desprazer de viver. A depressão maior, que aquela pessoa que sempre foi alegre, viveu dias felizes, tranquila, e de repente abarcada por fenômenos sociais, por perdas dramáticas, algumas irreparáveis, asfixiam o seu prazer de viver. A depressão distímica, que acompanha a evolução da personalidade, aquelas pessoas que foram sempre pessimistas, conformistas, escravos dos pensamentos dramáticos, construídos e encenados no teatro da sua mente, não importa o tipo de depressão. Dentre as mais de 3 bilhões de seres humanos que adoecerão, 1,4 bilhão desenvolverão um quadro depressivo ao longo da vida. Agora, se nós formos julgar, analisar a ansiedade, principalmente a ansiedade decorrente de uma síndrome moderna, chamada síndrome do pensamento acelerado, nós não vamos atingir 50% das pessoas. Nós vamos atingir talvez 70%, 80% ou 90% das pessoas. Repitam comigo: pensar é bom. Pensar com consciência crítica é ótimo. Mas pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde emocional. E essa bomba tem de ser desarmada. Caso contrário, nos tornamos os nossos maiores carrascos. Quem pensa demais se acidenta demais. Você não teria coragem de deixar o seu carro ligado 24 horas por dia? Você o estaciona na sua garagem e ainda deixa o motor ligado. Isso seria uma irresponsabilidade em relação ao aquecimento global? Uma economia de alto carbono? Debelando os recursos desse planeta Terra? Mas é incrível, nós deixamos a nossa mente ligada 24 horas por dia. Claro, mesmo quando nós dormimos, também sonhamos, e os sonhos são importantes, porque ali nós recapitulamos, libertamos o imaginário, desenhamos personagens, ambientes e circunstâncias, mas a velocidade dos sonhos, o nível de ansiedade ao dormir é muito grande. Seja porque as pessoas pensam muito durante o estado de vigília, ou porque elas têm sonhos agitados durante o seu sono, elas acordam cansadas. Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Uma plateia de cansados? Vocês não dormiram à noite? Sim, dormiram, mas o sono não é mais reparador. O sono está deixando de ser motor da vida, porque uma mente que não se desliga é uma mente que consome irresponsavelmente energia de um outro planeta, planeta emoção. Aí nós expandimos o índice G. Repitam: G, I, gasto de energia emocional inútil. Quem pensa excessivamente, sem controle, gasta energia emocional e intelectual de forma inútil. Provavelmente, mais de 50% ou 60% da energia que nós gastamos não imprime prazer, não imprime alegria, não imprime criatividade, não nos faz reinventar. É um gasto inútil, um gasto atroz, que esgota a emoção e esgota o cérebro. Quem tem dores de cabeça ou dores musculares aqui? Levante as mãos. Eu vou tomar um pouco de água. 80%, 90% desta plateia magna
está como esse microfone. Balançando entre cai e não cai. Estão apresentando sintomas que refletem que o seu cérebro não suporta mais o nível de ansiedade. Dores de cabeça e dores musculares, como taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo. Quem tem queda de cabelo? Mulheres. Refletem gritos de alertas de bilhões de células suplicando: não dá mais, você tem de mudar seu estilo de vida. Mas quem ouve a voz do cérebro, quem ouve os gritos surdos e silenciosos do nosso corpo, somos lentos para nos ouvir. Não suportamos uma torneira pingando. Não suportamos um ruído diferente no nosso veículo. Mas suportamos os estertores dramáticos do nosso corpo, porque nós não prestamos atenção nos avisos, nos sinais de que estamos num processo de falência física e emocional. Quando me formei na faculdade de medicina, na década de 80, uma em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. E nós esperávamos que no século XXI, controlando o tabagismo, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental e a má nutrição, sobrariam fatores endógenos, de dentro, ou seja, fatores genéticos. Então as estatísticas seriam muito mais generosas. Uma em 50 ou uma em 100 pessoas desenvolveria um tumor cancerígeno. Mas eu tenho trabalhado com pesquisadores do mais alto nível nesse país e no mundo. E eu tenho falado sobre as estatísticas e sobre fenômenos importantíssimos. Entre eles, nós estamos não 1 para 50, 1 para 4, 1 para 5. – 20% dessa plateia tem possibilidade de desenvolver um tumor cancerígeno. Mas o que está ocorrendo? A célula cancerígena é uma célula que quer ser eternamente jovem. Ela desrespeita a homeostase do organismo, o equilíbrio do corpo. 10 trilhões de células ou mais. Elas querem ter voos solos. Multiplicam sem nenhum controle. E sugam tudo que vem pela frente, desrespeitando a saúde, a vida, a existência. E uma mente hiperpensante com um pensamento acelerado, tenso, que não se desliga, é um dos fatores que também promove ou desencadeia ou dificulta o combate de anticorpos das células cancerígenas. Portanto, é um dos fatores que nós temos de levar em conta porque estamos adoecendo dramaticamente, porque estamos desenvolvendo tantos tipos de cânceres. Portanto, prevenção passa pelo ser humano dirigir o veículo da sua mente como um bom piloto. Nós não temos, se formos minimamente responsáveis, a coragem de passar num sinal pare, sem olhar dos lados, ou sem parar realmente. Nos Estados Unidos, você tem de parar totalmente o carro, mesmo que não tenha ninguém. Senão você é multado. Aqui no Brasil temos mais irresponsabilidade nessa área. Mas pelo menos deveríamos diminuir a velocidade e não passarmos o sinal. Mas é incrível, na nossa mente, o nosso veículo mental, nós não temos a mínima habilidade ou desenvolvemos as mínimas capacidades para desacelerar, falar, espera um pouquinho, eu não sou obrigado
a comprar aquilo que não me pertence. Alguém me ofendeu, eu não vou atravessar o sinal. Alguém é chato, está errado, me caluniou, me criticou. Por que eu sou obrigado a entrar como um trator em alta velocidade, passando por cima de tudo e de todos? Por que eu desrespeito o meu corpo, a minha tranquilidade, a minha paz, o meu encanto pela vida, para ser uma máquina de trabalhar, uma máquina de atividades? Ora, pense um pouco. Como estão as crianças nos dias atuais? Quem é professor ou professora aqui? Levante as mãos. Queridos professores, vocês já notaram que as crianças estão cada vez mais agitadas? Inclusive erros de diagnóstico no mundo todo. As crianças estão com hiperatividade, transtorno de déficit de atenção. E tem se prescrito Ritalina ou outras drogas da obediência sem nenhum controle, aqui e fora do país. Inclusive em escolas, na Europa, os diretores já têm até profissionais que vão dar nos intervalos medicamentos para controlar o nível de ansiedade das crianças. Sem perceber que, na verdade, eles não têm hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. Apenas 1 a 2% das crianças e adolescentes, pelo viés genético, seus pais são agitados, tensos, inquietos, eles desenvolvem um tipo de agenda nesse sentido. Mas 80 a 90% das crianças e adolescentes hoje estão inquietas. Elas não conseguem ficar 5 minutos que se entediam, não tem nada para fazer. Elas não contemplam o belo, fazem das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Elas erram os mesmos erros com frequência, porque não elaboram experiências, porque uma mente hiperpensante, uma mente agitada, quando você está diante da dor, a dor não é trabalhada pelo eu para formar uma janela light, saudável, que imprime a capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, de trabalhar perdas e frustrações, resiliência, como nós não elaboramos. Então, ao invés de gerar uma janela saudável, light, geramos uma janela killer, tensa, que aumenta os níveis de ansiedade e intolerância a frustrações. Pequenas contrariedades geram um impacto muito grande. Essas crianças e adolescentes, bem como os adultos de hoje, estão desenvolvendo coletivamente a síndrome do pensamento acelerado. O excesso de informação conspirou contra a mente humana, porque nós acreditávamos que a quantidade de dados é que forma o pensador. Quem tinha mais? Ou quem tinha mais informações comparativamente? Einstein, no passado, naquela firma de patentes, sem nenhum apelo intelectual, ou os engenheiros e físicos, os bons engenheiros e físicos da atualidade? Quem? Comparativamente. Einstein desenvolveu, com 27 anos, uma das mais complexas teorias das ciências. Mas a quantidade de dados dele era menor do que os excelentes engenheiros e físicos da atualidade. Mas por que eles não produzem teorias, novos conhecimentos, novas ideias? Por que não rompe o cárcere da rotina? Porque não é a quantidade de dados que forma o pensador, mas a capacidade como você os reorganiza. Não é a quantidade de tijolos num terreno baldio é que vai determinar o grau de habilidade de um arquiteto, mas a maneira como reorganiza esses tijolos e materiais. Senão se torna lixo. Eu falo com muita segurança sobre isso, porque com muita humildade, sem nenhuma ostentação, eu produzi uma das raras teorias da atualidade sobre o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, como homens e mulheres saíram fora da curva. Que ferramentas eles utilizaram intuitivamente para libertar o imaginário, para construir ideias inovadoras, para se reinventarem nas dificuldades. Hoje nós estamos, inclusive nas teses de mestrado e doutorado, no estricto senso, tendo dificuldades enormes de produção de novos conhecimentos. Somos tão preocupados em produzir teses que tenham
notas máximas e com louvor, que esquecemos da rebeldia, do prelúdio, da capacidade de correr riscos, da capacidade de usar a arte da dúvida, para duvidar de tudo que nos controla, dos paradigmas, das nossas verdades, das verdades vigentes, para construir novas ideias. Quem nunca tiver intimidade com a arte da dúvida será um escravo de estímulos programados. Vai reagir com seus filhos, reagir com a vida, reagir diante de si da mesma maneira.